Olá, seja bem-vindo, você que acessou pela primeira vez este nosso canal de formação na área bíblica e na área da literatura apócrifa, isto é, aqueles livros que não fizeram parte da Bíblia judaica e da Bíblia cristã. Falo aqui, por exemplo, do Evangelho de Filipe, do Evangelho de Maria Madalena, do Livro dos Jubileus, do Testamento dos 12 Patriarcas. Exemplos dentre os 180 livros que não foram incluídos na Bíblia. É deles que faz parte o nosso tema de reflexão neste canal. Na primeira aula, eu falava sobre o conteúdo da Bíblia canônica. E hoje eu tenho uma proposta muito interessante. Vou falar do conteúdo desta literatura apócrifa. Creio que será muito interessante ampliar o nosso cabedal de conhecimento nesta literatura tão criticada e tão estudada também nos nossos últimos tempos. Essa literatura que foi a base, que esteve na base do cristianismo nascente. Ela que teve em diálogo com a literatura dos apócrifos judaicos. Espero que ao final você possa crescer no conhecimento, compartilhar essa nossa aula com um amigo, com a sua comunidade, de modo que esse nosso conteúdo possa nos ajudar a crescer na fé e a ter uma fé cada vez mais crítica, mais libertária. Pois bem, para estudarmos esta literatura, eu gostaria de dizer uma primeira coisa. Na aula anterior, eu falava que vocês que estudarem a Bíblia é como uma janela que se abre. Ela se abre e traz luz para a nossa fé. E que não é fácil estudar a Bíblia, porque exige de nós uma atenção redobrada, exige de nós conhecer o contexto, conhecer a geografia, conhecer as limitações humanas de quem produziu a Bíblia. Falava para vocês da Bíblia hebraica ou judaica, da Bíblia protestante ou evangélica e da Bíblia católica. E vimos o conteúdo. Hoje eu proponho para vocês abrir mais uma janela, mais um momento de compreensão para vocês, entendendo o que são os apócrifos, tanto do Primeiro Testamento quanto os apócrifos do Segundo Testamento. De modo que esta literatura poderá iluminar a nossa fé. Pois bem, como vocês sabem, entre muitos cristãos há muita dificuldade de compreender esses textos apócrifos. Uns dizem que há uma rejeição muito grande na compreensão desses textos, dizendo, como a tradição, a igreja não aceitou esses textos, eu também não devo aceitá-los. E criam uma barreira para a compreensão desses textos. Eu convido a você a entrar nesse estudo com um espírito de diálogo, de abertura, para compreender formas diferentes de entender o judaísmo e de entender o cristianismo. E sem a pretensão, é claro, de querer exigir a inclusão destes livros na Bíblia. Muitos me perguntam por que você estuda esses textos. Eu digo, claríssimo, não é com a intenção de dizer que esses textos devam ser inspirados. Simplesmente quero resgatar neles aquilo de bom que ajuda na compreensão da nossa fé. E você verá que tem muita coisa interessante. Por isso, o terceiro ponto que eu digo para compreender esses textos é a partir do contexto e da motivação dos grupos religiosos do judaísmo e do cristianismo que produziram a literatura apócrifa. São grupos de pensadores do judaísmo e do cristianismo. Destaco aqui no cristianismo os gnósticos, aqueles que entendiam que a salvação vinha pelo conhecimento. Eles eram divididos em vários grupos, gnósticos encratistas, gnósticos docetas e assim por diante. Mas não se preocupe agora com essas terminologias. Vocês terão a oportunidade de entender melhor o que seja isso ao longo da nossa formação. Mas entendam bem, este é o contexto também, sobretudo, dos apócrifos do Segundo Testamento ou do Novo Testamento. Então, antes de começarmos a entrar nesses textos,
definamos o que significa a palavra apócrifos. Apócrifos vem do grego apócrifos. Você conhece uma cripta de igreja? Aquilo que está escondido. Por isso, esses livros apócrifos foram assim denominados, por a maioria deles serem usados de forma escondida, reservada, por iniciado de grupo, com medo de perseguição e assim por diante. Então, liam esses textos de forma escondida. Mas também, da palavra apócrifo, daí derivou a expressão livros que ficaram fora da lista dos livros inspirados para judeus e cristãos. Ou, em um terceiro momento, são escritos falsos dos heréticos, produzidos pelos heréticos, por aqueles que não concordavam com a forma de pensar do judaísmo oficial e do cristianismo hegemônico. Lembro que alguns desses livros ainda hoje são lidos. Por exemplo, na igreja da Armênia se lê Quarto Esdras, História de José e Asenete e o Testamento dos 12 Patriarcas. Na igreja copta do Egito é lido o Evangelho de Maria Madalena. Pois bem, para compreender esses apócrifos, eu tenho que falar uma coisa para vocês também. Como que se chegou na história da igreja e do judaísmo a definição de quais livros seriam considerados inspirados por Deus? Foi um longo percurso. E o judaísmo e o cristianismo foram colocando critérios. Elenquei alguns deles aqui que eu gostaria de colocar para vocês. Primeiro, o livro deveria conferir identidade religiosa ao povo judeu ou aos cristãos, e servir para a prática religiosa, para ser lido nas comunidades, para serem lidos nas sinagogas. Explico melhor isso. Se um livro, por exemplo, judaico, ele não respeitava o pensamento, o modo de ver do judaísmo, da missão, dizendo, por exemplo, o Messias não virá, não existe Messias, eles não considerariam este livro inspirado. Se, por exemplo, um texto do Segundo Testamento, como o Evangelho de Filipe, que afirma, com base na visão gnóstica, que depois explicarei para vocês, diz: se vocês pensam que Jesus ressuscitou e morreu, vocês estão completamente enganados. Ele primeiro ressuscitou e depois morreu. Mas isso é dentro dessa perspectiva gnóstica, que eu vim de uma região da luz, estou na região terrena e vou voltar para a região celeste, divina. Mas posteriormente explicarei melhor isso para vocês. Não se preocupe agora com esta afirmativa. Basta entender que para eles o livro deveria conferir identidade. O livro não poderia ser escrito em grego. Por quê? Porque o grego era considerado, para os judeus, uma língua dos opressores, dos idólatras. Então, para ser considerado inspirado, o livro deveria ter sido escrito em hebraico, ou aramaico. Então, este foi um critério. Agora, para os cristãos, isso não é o critério, porque o Novo Testamento foi escrito todo ele em grego. Terceiro critério, ter sido escrito durante a época que vai de Moisés que sai ali com o povo do Egito por volta do ano 1200, depois de 438 anos de escravidão no Egito, e vai até Esdras. Esdras é um grande reformador a partir da lei, no pós-exílio da Babilônia, que aconteceu de 587 a 536. Então, os judeus pensavam assim: esses livros produzidos desta época, de ano 1200 a por volta ali do ano 500, esses livros podem ser considerados inspirados por Deus. Outro critério, teria sido catalogado na lista de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador muito importante, que deixou registrado nos anais da história muitas coisas sobre o judaísmo e sobre o cristianismo. E ele fez uma lista e elencou aí 22 livros. Então, estar nessa lista era fundamental para ser considerado inspirado. Outro critério é: o livro não podia manchar a mão. Os judeus tinham a questão da pureza e da impureza. Então, tudo indica que o livro, para ser sagrado, ele não poderia soltar tinta quando abrir o rolo. Segundo, sexto ponto, o livro não poderia ter origem em grupos de oposição ao pensamento dominante, isto é, ter um caráter ortodoxo na doutrina apresentada. É claro, não somos ingênuos, que dentro do judaísmo como dentro do cristianismo,
tem aqueles grupos que foram tornando-se preponderantes, que foram impondo o seu modo de pensar na construção e na elaboração, tanto do pensamento judaico, quanto do pensamento cristão. E aí, esse critério ele vai ser também fundamental. 7º critério. O livro deveria ser usado por muitas comunidades e nada em liturgia. O que significa isso? Se a comunidade X usava, por exemplo, o Evangelho de João, 200 comunidades do Evangelho de João usavam, e somente 10 comunidades usavam, por exemplo, o Evangelho de Filipe, qual o critério? Claro, aquele que é mais usado tem mais o senso comum de dizer que ele é inspirado. Então, esse é o nosso 7º critério. Oitavo critério, ser inspirado pelo Espírito Santo. Isto é, ser entendido que Deus revela o seu conteúdo àquele que escreve ou à comunidade. Mas não entenda a inspiração como sendo Deus que vai soprando lá de cima o conteúdo e eu vou escrevendo. Não é isso inspiração. A inspiração passa pela vida, a inspiração passa por contato direto com o sagrado. Pois bem, são estes critérios que culminou com a definição da lista dos livros inspirados. E a primeira tentativa de fazer uma lista de livros inspirados é chamada da lista alexandrina, ou da Bíblia da 70, que contém 53 livros. Todo o Primeiro Testamento hebraico e alguns apócrifos, inclusive, como Odes de Salomão, Susana, etc. Esta é a Bíblia dos 70, a Septuaginta. Chama assim porque, segundo a tradição, o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, no Egito, pediu que os judeus fizessem a tradução da Bíblia hebraica para o grego, porque muitos judeus que viviam ali fora de Israel, na diáspora, não estavam mais compreendendo o hebraico e queriam ter acesso aos textos bíblicos. E ele queria um exemplar para a sua biblioteca. Tanto é que esta Bíblia, depois, para os primeiros cristãos, na evangelização, eles levavam a Bíblia da 70 debaixo do braço como instrumento de evangelização com base na lei de Moisés e dos textos do Primeiro Testamento. Então, vou colocar na nossa janela mais esta Bíblia, que é a tradução desta dali, a Bíblia hebraica. Perfeito? Então, assim, voltemos aqui. A segunda lista é a lista judaica, que eu falava na primeira aula, ou a Tanakh, que é esta Bíblia aqui. Correto? Que ela tem 39 livros, todo o Primeiro Testamento, menos Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiastes, Baruque e 1 e 2 Macabeus. É o que está escrito aí, Tojusa, Eclobarmark. São 39 livros. Sem esses livros, que foram escritos na maioria em grego, ou que não correspondem ao pensamento judeu, e foram excluídos da lista no ano 95, no concílio de Jâmia, pelos judeus. E aí se formou e é o que nós temos hoje. Uma outra tentativa de criação de uma Bíblia, de formar uma lista, é esta do ano 150, a lista de Marcião, que foi um influente cristão, rico. Ele ajudou muito a pensar sobre essa questão e ele propôs o seguinte, que o Evangelho de Lucas e as 10 cartas paulinas, paulinas que poderiam ser consideradas inspiradas. Este Marcião, posteriormente, foi considerado herético, isto é, contrário ao pensamento cristão, e a sua proposta do ano 150 não foi aceita. No ano 200, houve a tentativa de fazer uma lista de livros inspirados. E aí chama-se o Código Muratório, ou Muratoriano. Deve ao nome de uma pessoa que descobriu os papiros disso no século XVII, chamava Ludovico Muratório. Daí levou o nome de lista Muratória ou Muratoriana. Ele contém os 22 livros, esses que estão elencados aí, menos do Novo Testamento, menos Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro e 3 João. Agora, a definição mesmo da igreja, quase diríamos assim, que ficou na história, foi essa do Concílio de Upona, em 393,
que a igreja reunida em um concílio definiu que, segundo a proposta de Atanásio, quais seriam os livros que os cristãos deveriam usar. E aí definiu esses 73 livros, que formou então a Bíblia Católica. Perfeito? A Bíblia, que formou então a Bíblia Católica. Então, esta Bíblia com 73 livros, que conhecemos então como Bíblia Católica, que aqui está. Correto? Depois, evidentemente, com o concílio, com Lutero, que faz a divisão na igreja no concílio de Trento, após a divisão de 1500 de Lutero, entre 45 e 63 do ano 1500, a igreja confirma a lista dos 73 livros inspirados do concílio de Hipona. Lutero retoma a lista judaica, isto é, ele não aceita Tobias, Judite, Sabedoria Eclesiástica, Baruque e 1 e 2 Macabeus. Lembrou que nessa definição, o que vai acontecer é que muitos escritos terão sido produzidos dessa literatura apócrifa, desde o século II a.C., né, até ali o século VIII, IX, até X, podemos falar de literatura apócrifa. Na literatura apócrifa do Segundo Testamento, o momento mais auge de produção desses textos é do século II, isto é, do ano 201 ao 300. Ali são produzidos mais de 30 livros apócrifos do Segundo Testamento. Pois bem, eu queria, tendo compreendido esta lista, gostaria de colocar mais um outro ajuda para a compreensão desses textos, que seria o seguinte: a partir da classificação desses apócrifos. Eu comumente falo de aberrantes, complementares, alternativos, mas para os apócrifos do Segundo Testamento. Mas vale também para os apócrifos do Primeiro Testamento. O que significa esses textos aberrantes? Aberrantes são aqueles livros que produzem histórias de fé ou testemunhos que não podem ser considerados inspirados, jamais. Por exemplo, na história do menino Jesus, na infância do menino Jesus, mostrar o menino Jesus que mata, é impossível pensar assim. Pensar o menino travesso, tudo bem, era uma tentativa de mostrar a humanidade e a divindade de Jesus, que esse menino Jesus poderia fazer milagres, isso sim, como fazia no adulto. Mas tem algumas histórias da infância apócrifa do menino Jesus, por exemplo, que teve 3 professores, né? E não suportando o professor a inteligência dele, o primeiro menino Jesus falou: eu sei tudo que você é professor. E aí ele diz ao professor, ele dá uma reguada na cabeça e o menino Jesus só fala: cai morto. Aí mata o professor ali, o primeiro professor. Bom, eu quero contar essa história dos apócrifos da infância num outro momento. Só quer dizer que esse texto ele é considerado aberrante. E assim tem vários outros textos que não poderiam entrar na Bíblia, de fato. Não é verdade. Complementares, dos apócrifos do Segundo Testamento, a maioria deles são complementares. O que significa isso? Significa que são textos que complementam a fé. Por exemplo, os apócrifos sobre Maria trazem muitas informações sobre ela que não estão na Bíblia e dizem muita coisa importante para nós sobre a figura dessa importante mulher na história do cristianismo e a liga com a história da salvação. Nos apócrifos judaicos, você toma, por exemplo, o livro de 1 Enoque, ele vai ter muitas questões que ajudam a compreender os textos do Novo Testamento. E os alternativos são aqueles que têm um pensamento completamente diferenciado, como, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que mostram Jesus aguerrido contra o Império Romano, ou Maria Madalena, que afirma, por exemplo, no seu texto, que o pecado não existe. Somos nós, que nossa condição humana, inventamos o pecado. Né? Esse tema polêmico no início do cristianismo. Então, isso nós podemos entender também a partir desta classificação. Agora, um último ponto para entender é compreender esse texto dentro do gênero literário, das várias formas que eles foram escritos. Ora como narrativos, testamentos, ora falando de sabedoria, isto é, sapienciais, ora orações, ora atos contando os feitos, ora apocalipse com revelações, ora evangelhos, ora cartas. Então estes são
Gêneros literários. E é dentro desses gêneros que eu quero apresentar rapidamente para você alguns livros da literatura apócrifa, tanto do Primeiro como do Segundo Testamento. Exemplos, então, do Primeiro Testamento. Por exemplo, livro dos Jubileus, que são narrativos. Este livro vai contar a narrativa da criação, desde o Gênesis até o Êxodo, contada em 4 jubileus de 49 anos cada. Vida dos Profetas vai complementar histórias interessantes, por exemplo, dizendo que o profeta Isaías morreu cerrado ao meio. A história de vários profetas que não estão na Bíblia é complementada aí. Testamentos, né, é a própria palavra que nós conhecemos. Aqui alguém diz no final da vida. Então aqui é o testamento de Jacó a seus 12 filhos quando ele está durante a morte. Testamento de Abraão, da mesma forma. Vida de Adão e Eva, sapiencial, com temas sapienciais de sabedoria, vai mostrar a história de Adão e Eva e vai avançar essa história desses dois com outros detalhes interessantíssimos, também sapienciais. Outros salmos que estão na Bíblia, que aliás algumas outras Bíblias hoje já aceitam esses salmos também como inspirado. Primeiro Enoque, que está na linha apocalíptica, que foi importantíssimo para narrar questões da demonologia, da questão da angelologia, e trouxe muitas coisas importantíssimas para a compreensão do Novo Testamento. É um livro muito estudado entre os estudiosos. O que eu poderia dizer como síntese desses apócrifos do Primeiro Testamento, que voltaremos a falar deles posteriormente? Eles tratam 5 pontos que eu elenquei. Histórias de antepassados, como de Adão, de Eva, de Noé, por exemplo, mais detalhes sobre o casamento de José do Egito, mais questões sobre o livro de Esdras, sobre os profetas, como eu falei, na vida dos profetas. Ou exortações, que são testamentos de heróis judaicos sobre a misericórdia e o amor fraterno, também com revelações, profecias sobre o fim dos tempos. Isso nós encontramos nos testamentos. Agora, um tema importante desses apócrifos do Primeiro Testamento são os textos apocalípticos, que falam da justiça de Deus na história. Deus inaugurará, depois de uma catástrofe, uma nova história, um novo mundo, um novo Éon. É uma história única, a terra e a celeste, tendo enfrentado o sistema que gerou essa desordem da impureza, a partir da impureza, desordem da impureza. Então, esses textos apocalípticos do Antigo Testamento, eles tentam mostrar esta importância desta relação apocalíptica. Nós temos na Bíblia só um apocalipse, mas tem vários apocalipses do Antigo Testamento. A história de justos perseguidos, que é mais ou menos sapienciais, os que aderiram à lei judaica, fizeram penitência e rezaram, esses serão imortais. Olha o tema da imortalidade, que é tratado no livro da sabedoria, por exemplo. Mas os injustos, castigados. Orações, também salmos também de Manassés, de Ezequias, outros de Davi, de Salomão, que rezam a partir da história e mostram essa relação entre o justo e o injusto e a salvação para os que conhecem o Senhor. Pois bem, isso são os apócrifos do Primeiro Testamento. Agora, vejamos os apócrifos do Segundo Testamento. Os apócrifos do Segundo Testamento, nós temos vários deles. Por exemplo, os livros apócrifos da infância do menino Jesus e de Maria. Este Evangelho da infância de Tiago, Evangelho da infância do Salvador, são 8 livros que falam da infância de Jesus. E contam, na Bíblia canônica tem pouco sobre isso, mas lá conta a história do menino Jesus de 3, de 4, de 5 anos, até os 18 anos. É muito interessante. E uma literatura narrativa muito interessante, gostosa de ser lida. Evangelhos que tratam da paixão e ressurreição de Jesus, como o Evangelho de Nicodemos, de uma parte dele poderia ser considerado outro evangelho, não, mas é a descida de Cristo aos infernos, que aliás faz parte do credo católico, que Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia. Então, essa descida de Cristo aos infernos do Evangelho de Nicodemos conta como foi essa descida, como Jesus, quando chegou lá no inferno, o que ele fez e aconteceu nesta realidade. Depois Dimas, que vai levando a cruz para o céu. O Evangelho de Pedro, por um momento que foi aceito como inspirado e depois deixado de lado por influência do docetismo gnóstico. Os evangelhos gnósticos, de diálogo com Jesus ressuscitado, é o apócrifo de João,
Sabedoria de Jesus Cristo, Piscis Sophia, que mostra que Jesus depois ficou, segundo essa tradição, 12 anos após a sua morte, dialogando com os discípulos, revelou muitas questões gnósticas. Claro que isso tem que ser compreendido dentro desse contexto de grupos opositores ao cristianismo que se tornou hegemônico. O Evangelho da Assunção de Maria, são 16 textos que contam desde o nascimento até a morte e assunção de Maria ao céu, a sua glorificação no céu, que está muito presente na fé católica. Mas em outro momento vou falar sobre Maria nos apócrifos para vocês. Temos também os evangelhos gnósticos, aqueles que acreditam que a salvação estaria no conhecimento, o Evangelho de Maria Madalena, que mostra uma mulher de liderança, de fibra, apóstola da primeira hora, que dialoga com os discípulos e guardou todos os conhecimentos de Jesus, e que não é apresentada como prostituta. Aliás, Maria Madalena nunca foi prostituta, ela foi feita prostituta na história. Quero falar para vocês, em um outro momento, sobre esse evangelho e o papel dessa importante mulher na história do cristianismo emergente. Evangelho de Judas Iscariote, que apresenta uma nova visão na perspectiva gnóstica de Judas, não como traidor. Evangelho dos Hebreus, foruzido na perspectiva judeu-cristã, que alguns estudiosos até dizem que seria o primeiro Mateus que se perdeu. Hoje não se aceita mais essa hipótese. Cartas, continuando aos ensinamentos dos apóstolos, essa dos Coríntios a Paulo e tantas outras. Atos de André, de Tecla, dos 12 apóstolos que saem a pregar fora da Palestina, fora de Israel, e criam igreja, fundam comunidades, elegem bispo, cura, fazem milagre, seguindo o ensinamento de Jesus. Vós sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. André, que evangelizou, por exemplo, a Turquia, Constantinopla. Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Paulo, por exemplo, que tem uma visão dos mortos e assim por diante. Muito interessante esses outros apocalipses, ressaltando também o Evangelho de Tecla, que conta a história daquela mulher, Santa Tecla, que ficou depois, que era discípula de Paulo. É um texto muito interessante sobre a história dela. Muito bem, como é que nós poderíamos, então, definir ou resumir o conteúdo dos apócrifos do Segundo Testamento? Então, eles tratam dessa infância de Jesus, apresentando o menino Jesus travesso, humano, com todas as crianças, mas como poderes divinos. Ele é inteligente, conhecedor da sua origem divina. A história de Maria, que são narrativas biográficas sobre ela, que moldura um relato e coloca Maria na perspectiva da história da salvação, desde o seu nascimento até a assunção no céu. Claro que essa narrativa toda é de modo piedoso e devocional. Sobre os apóstolos, então, essas narrativas apresentam a ação missionária deles, fora da Palestina, fazendo milagre, cura, fundando igreja. Destaque tem nesse texto tom para a liderança apostólica de Maria Madalena e de sua proximidade com Jesus. Sobre Jesus, as narrativas refletem as disputas teológicas e ideológicas da defesa dos pontos de vista sobre a divindade de Jesus, sua humanidade, seu sofrimento, conhecimento de sua pessoa como elemento que nos salva, sua paixão e ressurreição. Lembra você que não foi fácil para a igreja, foram durante 4, 5 séculos de disputas teológicas até ter clareza de quais serão os dogmas de fé, dogma da Trindade, vários outros dogmas que a igreja foi construindo a partir de muitas disputas em concílios, entre liderança, bispos e assim por diante. Então, Jesus, a visão desses textos mostram outras perspectivas. Claro que no decorrer da história o que valeu foram os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos e Lucas, que mostrou e ligou a pessoa de Jesus com a questão histórica e fundamentou a historicidade da sua paixão, morte e ressurreição. E que isso, na verdade, que é a base dos evangelhos canônicos. E os apócrifos não seguem isso. Os canônicos começam da paixão, morte e ressurreição e depois, cada um a seu modo, fala sobre Jesus. Por último, outro ponto é a salvação. Então apresenta a perspectiva da salvação escatológica, como o Apocalipse também canônico. E tem muita relação com a apocalíptica judaica. Então, é muito interessante tudo isso e finalizar. Eu gostaria de colocar mais uma questão aqui para ver a composição desses textos, sobretudo aqueles do Segundo Testamento. Tudo começa com a pergunta:
A fé em Jesus ressuscitado. Ele era divino, humano, Messias, voltará e pré-existente. Com isso nascem vários modos de pensar Jesus, que podemos chamar dos vários cristianismos, que também como teve vários judaísmos no início. Daí nasce uma literatura, uma que foi canônica, inspirada, a outra apócrifa. A apócrifa foi relegada à heresia, porque ela estava ligada a esses grupos gnósticos, arianistas, sincratistas, donatistas e adocionistas. E a canônica, que fortaleceu também na história o poder da igreja, virando a construir a cristandade, um cristianismo hegemônico, baseado na sucessão apostólica, no credo, na submissão da mulher, um só Deus, um só bispo, uma só igreja, a universalidade da fé a partir do Império Romano e a cristianização do mundo. A literatura apócrifa, que seriam esses cristianismos perdidos, permaneceu no nosso imaginário através da religiosidade popular. Para ir finalizando, eu não posso deixar de apresentar para vocês alguns pontos. Gostaria de apresentar alguns pontos, ou 12 considerações, que justificam a importância dos apócrifos. O primeiro deles, a pluralidade do pensamento judaico presente nos apócrifos do Primeiro Testamento tem relação com a mesma pluralidade de pensamento dos cristianismos do primeiro século. Vários temas tratados no cristianismo receberam influência dos apócrifos judaicos, como a visão demoníaca de Satã, de 1 Enoque, que está lá nos evangelhos, por exemplo, de Marcos, a depreciação da mulher nas cartas paulinas, a relação com a impureza de anjos e mulheres. E os apócrifos, com certeza, influenciaram a religiosidade popular. Estamos cheios deles do nosso imaginário. Além do mais, esses textos nos ajudam a compreender a arte, a iconografia e a arte. Quinto, propicia uma fé crítica e ecumênica, quando estudado no contexto histórico, sem preconceito, assim com a Bíblia canônica e assim deve ser também com a Bíblia apócrifa. Eles serviram de base para vários dogmas de fé, dogma da Assunção de Maria, e etc., e tantos outros dogmas. Eles favorecem uma espiritualidade para além das instituições religiosas, sem estar muito ligado a uma religião. E resgatam o valor da mulher na origem do cristianismo. Diga-se a passagem, o papel de Maria Madalena. Nona consideração. Eles revelam a luta desenfreada pelo poder nos primórdios do cristianismo, como eles falavam anteriormente. Complementam os textos canônicos, evidenciam visões alternativas ao cristianismo, que se tornou o principal, e levam o leitor a tomar conhecimento dos vários tipos, sobretudo do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento, os textos aberrantes, complementares e alternativos ao cristianismo hegemônico. Isto é, nem todos os apócrifos são aberrantes, nem todos eles prestam. É preciso estudar e estar atento a eles. Agora, para finalizar mesmo, 6 considerações que limitam o estudo dos apócrifos. É uma literatura pouco conhecida e estudada pela maioria dos cristãos e judeus, então precisa de tempo para aprofundar esses temas. Foram considerados heréticos pelo cristianismo hegemônico e pelo judaísmo. Falta muita preparação das nossas comunidades para vencer essa barreira, esses paradigmas em relação aos apócrifos. Precisamos ir com muito cuidado e sempre. Os apócrifos do Segundo Testamento foram escritos, na sua grande maioria, após os canônicos, e isso sim tem dificuldade de compreensão. Eles estão, evidente, muitos deles permeados de fantasias, de aberrações, que impede a sua utilização para a fundamentação histórica do evento Jesus e do pensamento judaico. E por fim, eles podem induzir a leitor a pensar, por exemplo, que o cristianismo que nós temos institucionalizado na igreja não procede. E não é isto o que nós queremos, diga-se de passagem. Pois bem, agora eu quero, terminando, dizer para vocês mais alguma coisa. E permitam-me, como preparação para o nosso estudo dos apócrifos, fazer a seguinte questão. Eu vou tirar aqui da minha janela esses textos que nós queremos compreender, que são os canônicos, e que vamos compreender, e apresentar para vocês aqui uma proposta de textos, de livros, biografia. Permitam-me, eu quero apresentar um pouquinho também a minha produção literária em relação aos apócrifos. Aqui, para a compreensão dos apócrifos do Primeiro Testamento, muito boa essa coleção de Dias Mágicos, apócrifos do Antigo Testamento. São 5 volumes, apresento um deles aí.
Se você quer compreender, entender os apócrifos do Segundo Testamento, indico este meu livro, Apócrifos Aberrantes e Complementares de Cristianismo Alternativos, Poder e Heresia. Uma introdução aos 7 séculos do cristianismo na perspectiva da literatura apócrifa. Apresento também este outro livro aqui, que é Comentário ao Evangelho de Maria Madalena e Tomé, As Origens Apócrifas do Cristianismo. Junto com ele, esse outro texto, esse outro livro, o outro Pedro e a outra Madalena, segundo os apócrifos, uma leitura de gênero. Tanto aqui como aqui, eu defendo a hipótese que Maria Madalena não foi prostituta e entendo isso a partir da literatura produzida sobre ela. Este, inclusive, tem a tradução dele para o espanhol. Se você quiser conhecer os Atos dos Apóstolos, veja esse livro, A Vida Secreta dos Apóstolos e Apóstolas à Luz dos Atos Apócrifos. Então, nele eu faço toda uma tradução desses textos e comentário. Sobre a perspectiva apócrifa mariana, eu te apresento esse livro, A História de Maria, Mãe e Apóstola dos seus filhos, do seu filho, segundo os Evangelhos Apócrifos. Uma história narrativa dos 16 apócrifos que fala Maria, desde o nascimento à tua assunção. Junto com a biografia mariana, apresento também esse último livro aqui de estudo, que é O Medo do Inferno e a Arte de Bem Morrer, da devoção apócrifa, a Dormição de Maria, as Irmandades de Nossa Senhora da Boa Morte. Faço um estudo dos apócrifos assuncionistas, que trata da Assunção de Maria, e como isso influenciou a cultura portuguesa e chegou no Brasil e teve reflexo na Irmandade Negra de Nossa Senhora da Boa Morte, na Bahia. Por fim, se você quer conhecer a literatura apócrifa sobre a infância do menino Jesus, apresenta esse livro, A Infância Apócrifa do Menino Jesus, Histórias de Ternura e Travessura. Os outros 8 apócrifos que falam da infância do menino Jesus. Então está aí essa literatura. Se você tiver interesse, vai se preparando e nós vamos voltar lentamente estudando cada uma delas. Agradeço muito a sua presença, espero que você tenha gostado e se gostou, dá um ok, se inscreva e compartilhe com a sua comunidade, com os seus amigos, para que possamos ampliar esta nossa formação na perspectiva da Bíblia e dos apócrifos. Um abraço a todos. Fique com Deus.